Ele está à frente de uma grande joalheria brasileira, que é responsável desde 1925 por trazer ao Brasil as primeiras pérolas verdadeiras, numa linda história de quase 100 anos. Quarta geração da família, atualmente a sua maior missão é manter o legado e a tradição de mais de 70 anos de liderança, sucesso e, acima de tudo, qualidade, sem abrir mão de inovação e tecnologia. O Café com CEO tem o prazer de receber meu queridíssimo amigo Maurício Cubo, CEO da joalheria Júlio Cubo. Alexandre Velilla, empresário, CEO e investidor de startups. Foi eleito em 2020 profissional do ano pela ANEFAC. Maurício, seja muito bem-vindo ao programa. Prazer estar aqui, Ale. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, Maurício. Eu queria começar esse bate-papo quente. Júlio Cubo, uma joalheria de renome no Brasil, uma tradição de mais de 100 anos, quarta geração. Conta um pouquinho dessa história que começou com a sua bisavó, Dona Rosa, lá em 1925 e agora você liderando a quarta geração. Quase 100 anos, Ale. Estamos chegando lá. Daqui 3 aninhos a gente faz 100 anos de história no Brasil. A minha bisavó trouxe a primeira pérola em 1925, ainda sem muito saber o que ia fazer com ela, foi trabalhar em fazenda, até que em 1932 ela vendeu essa primeira pérola e realmente enxergou esse mercado, e a partir disso a história da família se transformou completamente. Então, quando a gente fala das gerações, a gente fala, né, cada geração tendo um papel diferente, né? Então, assim, a minha bisavó, ela foi super empreendedora, trouxe a primeira pérola, tinha um tino comercial maravilhoso, era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Então, ela, além disso tudo, ela já implementou, já foi uma das primeiras pessoas, né, na nossa família a trabalhar no terceiro setor. Depois, aos 14 anos, meu avô, né, veio para a joalheria também, começou a trabalhar... Júlio Cubo. Começou a trabalhar na banca, isso em 1938, né? E ele trabalhou 77 anos na banca, apaixonadíssimo pelo que faz. Acho que isso é uma marca importante dentro do nosso negócio, sempre a paixão muito presente, né? A terceira geração dos meus pais foi a responsável pela expansão dos negócios para os shoppings, né? E um trabalho mais forte em cima de gestão. E agora a gente está na quarta geração, né? Então, com esse desafio de levar esse legado adiante. Então, assim, hoje fortalecendo muito a gestão, trazendo mudanças importantes para o negócio, trabalhando mais forte em cima de diversidade, principalmente em sustentabilidade e com uma missão importante de fortalecer a governança também. Maurício, eu tenho certeza que o pessoal lá de casa está se perguntando: o Maurício, quarta geração, então tranquilo, já tem a empresa montada. Eu não acho que é bem assim. Maurício, compartilha com o pessoal de casa como que foi esse processo, né, de transição, toda essa parte de sucessão e contar a tua carreira dentro da Júlio Cubo. Fácil não é, Aliás. Tem muitos desafios, tem desafios de empresas familiares. Não é à toa que a maioria das empresas familiares não passa da segunda geração e tem grandes aprendizados nessa história, né? E quando eu entrei na Júlio Cubo há quase 12 anos atrás, a gente estava num momento um pouco diferente do que a gente está hoje, muitas mudanças de lá para cá. A empresa já estava ficando com um aspecto um pouco mais tradicional, né, com uma dificuldade de atrair as novas gerações, né? Então, embora ela sempre foi muito reconhecida pela qualidade, pela tradição, ela estava sem aquele apelo, sem o importante passo do consumo de joias, que é gerar o desejo, né? Então a gente mudou muita coisa, mudou comunicação, mudou produto, mudou design, mudou né, a forma como a gente lida com todos os stakeholders, e de lá para cá a empresa cresceu bastante, né? Então a gente está hoje com uma história, né, desses 12 anos de bastante orgulho, bastante sucesso e com planos grandes pela frente. E conta um pouquinho, como que foi a sua... você trabalhou em algumas áreas dentro da Júlio Cubo antes de ascender a CEO. Como que foi esse processo dentro da Júlio Cubo? Acho que como uma empresa, né, familiar e não muito grande, é natural que a gente passe um pouco de tudo, né? Então, assim, eu sempre tive um trabalho muito forte dentro da área de marketing e vendas,
mas passei também por alguns momentos dentro do RH, passei pelo financeiro, né? Passei pela produção. Então, assim, quando a gente olha para a parte de ourivesaria, do ateliê também, já estive lá dentro, embora não seja, né, eu nunca tenha sentado na banca, como meu avô sempre fez, né? Mas a gente passou por um pouco de tudo, afinal, para a gente poder olhar o negócio de uma forma mais global, é importante que a gente conheça todas as áreas da empresa. Pessoal, olha o que o Maurício acaba de citar para a gente. É muito importante ter uma visão global da companhia para que você consiga levar, você sendo líder, a ela o próximo passo de sucesso, e que você consiga conhecer no dia a dia de cada um dos departamentos quais são os seus desafios e você, na condição de líder, ajudar a empresa a chegar ao sucesso. Maurício, eu sei que você é um as da gestão e que, antes de a gente falar de todo o seu processo de administração da Julio Cubo atualmente, eu sei que vocês têm um sonho grande. E esse sonho grande é, em 2, 3 anos, vocês se transformarem ou, né, você ser reconhecida como a empresa mais sustentável do Brasil ou como a joalheria mais sustentável do Brasil. Conta um pouquinho desse sonho grande. A gente tem, ali, assim, pela nossa ligação com as pérolas, uma ligação natural com a sustentabilidade, né? As pérolas são a única gema da joalheria que ela é renovável, né? Então ela é produzida por seres vivos, né? As ostras, e ela está muito ligada dentro do meio ambiente. Então, assim, quando a gente olha para a produção de pérolas, a gente vê a sustentabilidade como algo muito natural dentro deste processo. Então a gente, né, tendo essa possibilidade, essa ligação com as pérolas e a visão de futuro, né, olhando para que a gente cuide dos nossos planetas, afinal nós dois aqui, né, Ale, somos pais e tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo também, temos a missão de construir um futuro melhor, um planeta melhor para os nossos filhos. Então a gente está sim nessa missão de olhar para o negócio de uma maneira diferente, para a gente cuidar melhor da onde vem a nossa matéria-prima, ter a rastreabilidade dentro do processo, né? Neutralização de carbono, logística reversa, enfim, entre diversas outras ações que a gente está construindo. Maurício, você me comentou nos bastidores que a sua gestão ela é ancorada em 3 grandes pilares: pérolas, pessoas e planeta. Você acabou de comentar aqui com o pessoal de casa a parte de planetas. Fala um pouquinho de pérolas e pessoas. Bom, começando pelas pessoas, que acho que é a base do nosso negócio, né, Ale? Quando a gente fala de qualquer empresa, a gente olha hoje como uma empresa, a gente olha a Julio Cubo não como uma empresa de joias, mas como uma empresa de pessoas que trabalham com joias, né? Então a essência do negócio sempre são as pessoas, né? A gente como família, como história, a gente sempre teve um cuidado muito grande com as pessoas, a gente sempre teve uma proximidade, o nosso negócio sempre foi esse olho no olho, né? Dentro do varejo, né, tradicional, relacionamento. É curioso que esses dias eu vi um post que me intrigou muito, porque sempre foi o que a gente fez, né? Que foi a comparação do Big Data contra o Small Data, né? E o nosso negócio sempre foi no Small Data, porque porque a gente quer saber mais sobre você, sobre a sua família, sobre quem você é, e não olhar, né, as pessoas como um grupo, né? Então acho que esse relacionamento próximo, esse olho no olho, é o que faz a grande diferença do nosso negócio. Só como um exemplo de como a gente olha as pessoas, quando começou a pandemia, lá em março de 2020, a gente decidiu ficar quase 60 dias, quase 2 meses, sem vender absolutamente nada. Então a gente virou toda a nossa comunicação, todas as pessoas internas, para cuidar uns dos outros, né? Então, assim, a gente esqueceu que a gente vendia joias, a gente virou uma empresa naqueles 60 dias, não de pessoas vendendo joias, mas de pessoas cuidando de pessoas. A gente ficou 60 dias dentro das nossas redes sociais sem falar de produto, a gente olhou para o nosso cliente, né, com mensagens genuínas para saber como é que ele estava, como é que a gente podia ajudar um ao outro, e passamos esses, né, primeiros meses de pandemia também dentro de um compromisso de não demitir ninguém. Então, assim, que as pessoas pudessem ter tranquilidade, respirar e entender que, né, a Julio Cubo fazia parte, né, de uma rede de apoio para que a gente pudesse seguir adiante e passar por esse momento da melhor forma possível. E o Pérolas? E as pérolas, na verdade, assim, é a alma do nosso negócio, né, onde tudo começou, mas elas representam muito mais do que isso, né? Quando a gente fala de pérolas, a gente fala de produto, a gente fala de transformação, a gente fala, né, das pessoas que consomem, que ajuda a trazer mais autoestima, fazer com que as pessoas se sintam melhor, se expressem melhor, tenham mais autenticidade. Então, quando a gente fala de pérolas, elas representam também
as pessoas e o planeta, porque está tudo interligado, mas elas representam para a gente muito também esse bem-estar e como as pessoas se expressam, que para a gente é super importante, eu acho que é a alma da joalheria. Falando nisso, em pérolas, vamos acompanhar com o pessoal lá de casa um vídeo que fala do mercado de joias no mundo e no Brasil. O mercado de joias é considerado de grande importância para a economia mundial, empregando milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo especialistas, não importa o tamanho da crise que um país atravesse, sempre existirá pessoas dispostas a comprar joias. Afinal, as joias, além de serem obras de arte, também são consideradas grandes investimentos e possuem mais liquidez que muitos ativos. Maurício, como a gente acabou de ver no vídeo, esse mercado é um mercado fascinante. Conta um pouquinho, você que está dentro dele. O mercado de joias é um mercado, né, milenar, né, assim, às vezes as pessoas olham, a joia representa o luxo, a joia representa algumas coisas. Não, a joia representa, né, ela está presente dentro da nossa história como humanidade há milhares e milhares de anos. Então o que a joia representa para nós? A joia para nós representa sentimento, ela representa emoção, ela representa a forma como você se expressa, né? Então acho que isso é o que a gente olha para a joia hoje e ela representa. E de um tempo para cá, né, com as pérolas chegando, porque comparando a história das joias com a história das pérolas, as pérolas são recentes. Com a chegada das pérolas, a gente olha também a joalheria participando de uma forma importante da construção de um planeta melhor e mais sustentável. Como que é a produção da pérola? A produção da pérola ela é feita, né? Então vamos pegar um exemplo aqui da produção das pérolas douradas no arquipélago de Palawan, nas Filipinas. A gente está falando de um processo de produção de 5 anos, com 400 etapas de interação entre o ser humano e a ostra, até que a gente finalmente tenha essa colheita da pérola, né? E nesse processo somente 3 a 5% das pérolas vão ter qualidade, né? A qualidade que passa dentro do nosso padrão de joalheria, né? Então é um processo muito longo, muito delicado e assim as pérolas perfeitas são super raras, né? Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa, que você que está nos assistindo agora, está se perguntando ou está se questionando: poxa, esse mercado de joias é um mercado caro, o valor da joia é muito alto, talvez não seja um mercado para mim. Eu acho que isso é um pouco de lenda. Maurício, conta um pouquinho aqui dos produtos, valores, preços. E é lenda mesmo? Então assim, só para a gente passar brevemente nessa questão das pérolas, tá, Lê? Mas a gente tem diversos tipos de pérolas, né? Eu falei das pérolas douradas das Filipinas, que são as mais raras do mundo. A gente tem as pérolas negras do Tahiti, a gente tem as pérolas brancas da costa oeste da Austrália, a gente tem as pérolas Akoya do Japão e a gente tem as pérolas de água doce, que são muito mais acessíveis. Então a gente tem joias acessíveis, joias a partir de R$500, então a gente entende que a joia, né, claro que dentre diversas qualidades, né, a gente tem joias acessíveis e que tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente pode ter uma joia Júlio Cubo. Vamos falar de futuro? Eu queria que você compartilhasse com o pessoal lá de casa, você é 4ª geração, já há mais de 10 anos na operação da Júlio Cubo no Brasil. Quais são os seus principais desafios e como que você está vendo o mercado para o futuro? Bom, vamos lá, Léo. Acho que principais desafios, né? Eu acho que quando a gente está dentro de uma empresa, dentro de uma família com 4 gerações, a gente parte da tradição, né? Eu acho que um dos principais desafios que a gente tem é equilibrar a tradição e inovação. Acho que esse é um ponto importante, porque a gente está falando de respeitar a história, de entender as fundações, da solidez da empresa, o nosso DNA, mas ao mesmo tempo a gente tem que construir um futuro diferente e nos adaptar ao mundo que a gente está vivendo. Segundo ponto importante que acho que toda empresa familiar tem é o ponto de sucessão, né? Mas acho que a sucessão, quando ela é baseada em respeito, em admiração, em governança, ela tem tudo para dar muito certo. Então esse é um ponto que a gente está passando também, mas com tranquilidade, né? Entendendo que tem os desafios, mas passando nisso com tranquilidade. E outro ponto que acho que é muito relevante dentro da nossa empresa é esse rejuvenescimento, né? Então a gente está buscando hoje atrair diferentes públicos, atrair novas gerações, né? Nos comunicar de uma forma mais autêntica e participar, né? Ser um agente de transformação para a construção de uma sociedade melhor. Ao longo da minha carreira, né, como presidente de empresa, eu sempre tive em organizações de fundos de investimento, empresas americanas, mercado aberto, etc.
com um cunho, uma visão muito de curto prazo, curto e médio prazo. Essa é a minha origem como executivo. Você é um pouquinho diferente, né? Empresa familiar, visão de longo prazo. Conta essa dinâmica da visão de curto e médio prazo e a de longo prazo. Isso é curioso, né? Assim, porque as empresas familiares elas têm essa visão de longo prazo, né? Tem números importantes, né, quando você fala de empresas familiares, que mostram que as empresas familiares, no longo prazo, elas performam melhor do que muitas empresas grandes de mercado, justamente por essa diferença de visão. Então, quando a gente olha hoje, né, eu aqui dentro da 4ª geração, o que a gente está construindo? A gente está construindo uma empresa para a 5ª geração, né? Pensando realmente no longo prazo, num prazo de 5, 10, 20, 50 anos na frente. Então, assim, a gente tem pouca... Claro que tem atividades, né, que a gente olha para o curto prazo, mas assim, as principais decisões estratégicas da empresa, as principais decisões estratégicas da empresa são sempre olhando no longo prazo. Maurício, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo muito gostoso, muito bacana. Tenho certeza que o público de casa está adorando muitos insights, muita informação, muito conhecimento. E como todo mundo sabe, esta semana a gente tem a Bela Materna, startup aqui do Batalha dos Investidores. E eu também sei que você tem um lado empreendedor e investidor de startups muito forte. A gente participa do BR Angel juntos. Conta um pouquinho dessa sua veia de empreendedor como investidor de startups. Perfeito, Ale. Então, assim, nós, associados do BR Angels, né, eu já sou investidor anjo há quase 5 anos, né, comecei um pouquinho antes do BR Angels a fazer esse tipo de investimento, e é uma troca muito rica, né, assim, quando a gente fala do empreendedor, dos fundadores de startup e as pessoas que estão no mercado, os executivos que estão no mercado há mais tempo, tem visões de mundo diferentes e muitas vezes complementares, né, não tem certo e errado. Então, assim, é um aprendizado mútuo. Às vezes a gente realmente dedica tempo para que a gente possa passar o nosso conhecimento, a nossa experiência para os empreendedores de startup, mas no final das contas, muitas vezes o sentimento que a gente tem é que a gente aprende mais do que a gente ensina, né? Então tem sido um processo muito rico, traz uma visão diferente e com certeza esse conhecimento que eu tenho adquirido como investidor anjo também reflete na gestão da Julio Cubo e traz muita coisa positiva. Acaba sendo um círculo virtuoso que retroalimenta todas as atividades, né? Perfeito, Ali. Assim, eu acho que, né, quando a gente olha para tudo, a gente está conectado, a gente está em rede, né? Então, assim, quanto mais a gente busca fazer o bem, mais no final das contas essa energia vai longe e no final das contas acaba voltando para nós. E como a gente aprende, né? É um aprendizado constante e a gente precisa estar abertos, né? Aberto ao aprendizado, aberto a buscar conhecimento e também, como você falou, de dar conhecimento. Perfeito. É uma troca contínua e sempre muito rica e muito enriquecedora para ambas as partes. Mas eu queria te agradecer demais por ter participado aqui do Café com o CEO. Foi uma honra recebê-lo e eu queria que você desse um recado para o pessoal de casa que nos assiste agora, uma dica, aquela pessoa que está buscando empreender, voltar para o mercado. Qual que é a sua dica? Perfeito, Ale. Eu acho que a principal dica que a gente precisa ter, né, quando a gente olha para o mercado, quando você quer empreender, é ter paciência, resiliência para que você atinja o seu sucesso, né? Quando a gente olha para os grandes negócios do mundo, eles não tiveram sucesso do dia para a noite, né? A gente às vezes passa num momento difícil, que às vezes as pessoas falam um pouco até que aquela curva realmente vire e que as empresas tenham sucesso. Então, assim, se você está batalhando, né, se você tem convicção que o seu projeto é o certo, que você vai chegar lá, tenha paciência, né, e no momento certo tudo vai acontecer da melhor forma. Pessoal, paciência e resiliência. Esse é o nome do jogo do sucesso. Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço, Ale. Prazer estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado você. Você que nos assiste, nos sigam em nossos canais do YouTube e nas redes sociais. Te aguardo no próximo episódio.